Olá, queridos ouvintes. Eu me chamo Juan Passos E eu me chamo Sabrina Brandão. e está começando o segundo episódio do nosso podcast especial 30 anos de jornalismo digital. Para você que caiu de paraquedas aqui com a gente, o jornalismo digital no Amazonas completa 30 anos agora em 2025. E estamos aqui com vocês em uma série de 3 episódios para ouvir um pouco das experiências dos jornalistas amazonenses em uma jornada para conhecer e passar essa parte da história do nosso jornalismo. E o tema do episódio de hoje é a emergência do jornalismo de dados e o jornalismo para dispositivos móveis. E temos como convidados jornalistas super experientes, que viveram e vivem na pele os impactos das mídias digitais no jornalismo. Muito bem pontuado, Sabrina. Hoje teremos a oportunidade de ouvir profissionais que compõem a 4ª geração do jornalismo digital aqui no Amazonas. Geração essa que fez emergir o jornalismo de dados a partir de um grande volume de informações filtradas e organizadas por tecnologias digitais, indo da captura até a visualização de dados em um formato acessível ao leitor. Também abordaremos a ascensão do jornalismo para dispositivos móveis, que representa a 5ª geração do jornalismo na internet. Isso mesmo, Juan. É com muita honra que começamos chamando Cleiton Nobre para falar sobre o jornalismo ativista no Brasil, destacando as transformações que as redes sociais trouxeram para a nossa área e pelas novas formas de narrar as histórias. O Cleiton é formado em jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas, com pesquisa sobre experiência estética e mestrado pela Universidade Federal de Minas. Ativista da rede Fora do Eixo e cofundador da Mídia Ninja, e hoje atua na Casa Ninja Amazônia. Seja bem-vindo, Cleiton. Para a gente começar, queria que você comentasse sobre as jornadas de junho de 2013. Como que elas foram um divisor de águas para o surgimento do Mídia Ninja? 2013 foi o ano que nasceu a Mídia Ninja, né? Mas eu acho que a pergunta ela coloca bem que ela foi um divisor de águas realmente, porque a gente já veio de uma experiência de comunicação na cultura desde 2006, né? Eu entrei em 2010, em Manaus ainda, por meio do coletivo de fusão, na época que a gente criou a Rede Fora do Eixo, que foi criada a Rede Fora do Eixo e a gente embarcou junto nessa. Depois eu entro dentro dessa rede em 2010, viajo, vou para Belo Horizonte, depois, enfim, embarco nessa jornada que eu tô até hoje. E em 2013 a gente funda a Mídia Ninja. E assim, a jornada de junho, ela traz uma série de imagens, assim, que são experiências muito significativas para a Mídia Ninja, que vai desde a gente poder inocentar um cara chamado Bruno. Agora, faz tanto tempo que a memória ela já não é tão boa assim, né? Porque eu não lembro direito como foi o caso, mas foi um caso de furto, se não me engano, né? Que a polícia prendeu ele porque ele roubou uma mochila. Enfim, não lembro direito o caso em si, mas o importante desse caso foi que a gente pediu para os nossos leitores ali na Mídia Ninja, no Facebook, que o pessoal mandasse imagens que inocentassem o Bruno, porque a gente sabia que ele estava sendo preso injustamente. E chegou uma avalanche de imagens que inocentavam ele de fato, né? Então, numa noite no Jornal Nacional, ele foi colocado lá como um ladrão, né? Como um criminoso. No dia seguinte, né, por meio dessas imagens que o pessoal começou a mandar nas redes para a Mídia Ninja, a partir de uma convocatória que a gente fez, ele foi inocentado. E essa é uma grande característica, né, dessa nova era de engajamento, né, de comunicação, né, que as pessoas poderem se empoderar das ferramentas de comunicação para poder ser partícipe de uma forma muito menos passiva, né? As pessoas de fato ajudaram, né, por meio das suas próprias imagens, né, a inocentar um cara. Isso é assim, é uma grande característica, né? Se a gente vai falar de jornalismo digital. Mas uma que eu acho que é muito importante também, uma característica da Mídia Ninja, porque ela ganhou uma escala muito grande naquela época por conta dos nossos streamings, né? Então, a gente ia para as ruas, a gente gravava ao vivo, a gente fazia o stream, né, como a gente chamava no Facebook, e a gente transmitia ao vivo. A partir do momento que a gente saía na rua, eu estava em Belo Horizonte na época, então eu fiz vários
várias experiências dessa, de sair na rua, gravando ao vivo no celular, né? E a gente carregava uma mochila com um notebook para poder dar conta de ter um cabo que desse bateria para o nosso celular, e sempre com pessoas na base para fazer trocas e etc. Né? Não era tão fácil como é hoje. E eu falo isso porque a gente transmitia cenas de mais de 72 horas de duração. Então a gente ia pra rua, filmava a polícia, filmava black bloc, filmava manifestações, pedia entrevistas, conversava com a galera. Aí depois o pessoal ia ocupar as casas legislativas, a gente ia junto, transmitia ao vivo. Aí o pessoal fazia as assembleias, a gente transmitia ao vivo. A gente dormia junto com os assembleianos, tudo transmitido ao vivo. Então, para as pessoas que estavam em suas casas vendo aquilo, era uma outra experiência de consumo de informação, né? Era uma experiência que era para além da própria informação. Era quase uma gamificação de um caso, era uma gamificação de uma jornada. Né? As pessoas se sentiam partícipes por elas estarem consumindo aquilo pela internet, né? E elas participavam de fato, comentando, né? Ou vendo aquilo e indo para a rua, ou se fosse o caso, mandando as imagens que a gente pedia ali ao vivo para poder inocentar um cara, né? Então era um outro tipo de comunicação, né, com o público, que é uma grande característica e é um grande símbolo dessa era digital que fez com que a mídia ninja ganhasse escala. Obviamente não foi só a mídia ninja, né? São várias outras mídias independentes aquelas que puderam aproveitar bem, né, dessa nova esfera, desse novo modo de contar, de narrar uma história, porque muita gente fez a sua narrativa da forma mais tradicional, né? Nada contra, mas são formas tradicionais, né? A gente veio com uma nova forma, não só de contar histórias, mas inclusive de fazer política. Clayton, conta pra gente o que você imaginava que a internet poderia representar para o jornalismo e para os movimentos sociais naquela época. Eu lembro que naquela época a gente fez várias palestras, a gente foi convidado por muitos grupos, fóruns, para a gente poder falar sobre um assunto que ficou muito em voga, um pouco nessa conjuntura toda, que era, inclusive, a gente participou do Roda Viva em 2013, levando um pouco dessa temática, né? Que o pessoal falava que era uma crise do jornalismo, mas eu falo que, na verdade, era uma crise da mediação, de um jornalista que trabalha muito no púlpito de uma forma de comunicar, né? Que com o empoderamento das juventudes, da nossa geração, em relação às ferramentas e aos meios e às tecnologias de comunicação, a gente começou a ver muitas populações que antes estavam à margem, né, do que a gente fala sobre Brasil e sobre suas narrativas. Essas pessoas começam a poder narrar suas histórias em primeira pessoa, né? E quem são essas pessoas, né, essas populações? São povos indígenas, são povos ribeirinhos, são mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas que vivem com HIV, pessoas que vivem na rua, pessoas, enfim, assim, os coletivos culturais, de uma certa forma, que era o nosso caso, né? A gente se considerava à margem, porque se você abrir o jornal cultural da nossa cidade, ou de qualquer outra cidade que não estivesse no Rio de Janeiro e em São Paulo, você ia ver só o Rio de Janeiro e São Paulo ali representado, né? Então a gente também, nós de Manaus, né, nós do Fora do Eixo também estávamos à margem quando se falava de Brasil, porque o Brasil não conhecia um pouco dessa potência cultural que existe no norte, né, e que existe em outras cidades fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então a gente pôde, né, com a internet, contar para o Brasil que a gente existe, né? Então isso é muito importante. A crise, na verdade, ela está colocada porque as pessoas não mais acreditavam naquele mediador que conversava com essas pessoas que estavam mais à margem como fonte de informação, né? Tipo, as pessoas, por exemplo, que vivem com HIV, né? Para dar um exemplo mais assim que nunca ninguém dá, né? A gente fez eu lembro que em 2013 mesmo a gente participou de um seminário
E um grande tema, eles chamaram a mídia ninja, que eles não acreditavam mais em nenhum jornalista, né? Eles não queriam mais dar entrevistas, isso era o pacto que eles começavam a fazer ali, não queriam mais ser fonte de informação para ninguém, né? Porque uma pessoa que não vive com HIV era incapaz de poder narrar a história de uma pessoa que vive com HIV. Essa era a justificativa. Eu não estou falando que isso é certo, tá? Né? Nem estou colocando questões morais aqui no debate. Mas esse era um debate que estava na época, assim, as pessoas não acreditavam mais nesses mediadores, né? Elas queriam contar sua própria história nos seus blogs, fotologs, nos seus perfis do Orkut, nos seus perfis do Facebook. Não preciso mais de você para contar, deixa que eu conto, né? Então, isso traz para o jornalismo uma discussão muito séria, que eu acho que até hoje o jornalismo profissional não tá sabendo lidar, né? Que muita gente fala que o jornalismo está em crise. Eu não sei se é o jornalismo que está em crise. Eu acho que é uma forma de contar histórias, né, que eu acho que está em crise. A forma como a gente profissionaliza as pessoas que estão na universidade é que deve ser mudada, né? Porque a gente está com uma onda de fake news e que cada vez mais a gente está precisando de um jornalismo profissional, né? Então, ou seja, a crise não é do jornalismo, né? A crise é de um certo método, de um certo pacto, né, que o jornalismo fez com uma série de institucionalidades que não souberam representar o Brasil nas suas narrativas. Obrigada pela participação, Cleiton. Agora eu e o Juan vamos conversar com mais um jornalista que é formado pela UFAM. Ele é mestre em cinema e audiovisual pela Universidade Federal Fluminense e participou do coletivo Fora do Eixo até 2012. Ele também atua no Centro Popular de Comunicação e Audiovisual de Manaus e leciona no curso de Produção Audiovisual da UEA. Vamos receber o jornalista Alan Gomes. Muito obrigado pela participação, Alan. Olá, pessoal do podcast. Aqui quem fala é o Alan Gomes. Então, você já entrou na área do jornalismo imerso no meio digital. Na sua visão, o que o jornalismo digital trouxe de novo para a forma de contar histórias? A velocidade de interação não se compara com nenhum outro meio. Então, às vezes, você está até no meio da apuração, fazendo a apuração, e hoje em dia os jornalistas apuram e já comentam a apuração nas redes sociais, então as pessoas já interagem a partir disso. Isso afeta a apuração e o produto final. Essa velocidade da interação é um aspecto único, né, e novo, aspecto multiplataforma, né? Então, antigamente era muito mais marcadinho as caixinhas, né? Os jornalistas do impresso trabalhavam com o impresso e o texto e ponto. No máximo o suporte da foto. Os jornalistas de rádio só com a voz, o áudio e ponto. Hoje em dia é quase impossível você pensar um jornalista que não tenha uma formação bem generalista nesse sentido, que seja capaz de fazer a apuração, escrever um bom texto, talvez gravar um podcast sobre a sua apuração e ir para uma mídia audiovisual, né, apresentar e debater o tema. É incrível mesmo como os jornalistas precisaram se reinventar diante das multiplataformas. As redes sociais permitiram interação direta com o público. Como você pensa que essa proximidade influenciou o trabalho jornalístico? Dezenas de formas, né, tanto para o bem quanto para o mal, porque às vezes uma apuração ela pode ser corrigida ou até arruinada durante seu processo. E também afeta diretamente a forma de consumir, né? Antes havia muita crítica para os jornalistas de TV, porque as pautas tinham que atender diretamente a uma questão de audiência, de uma forma muito mais imediata. Sendo que no jornal impresso também havia o aspecto comercial a se destacar, né? Porque o jornalismo impresso facilmente acabava descambando para um sensacionalismo com o objetivo de vender mais jornais, enfim. E agora mesmo a gente tem que lidar com o mesmo desafio, né? As redes sociais, elas tentam moldar o jornalismo que se faz de uma forma ainda mais imediata, né? A gente está falando em escalas de velocidade diferentes de uma dessas mídias. E as redes sociais é a mais imediatista, né? Porque o produto ele já é afetado não só na ponta, depois que está pronto. O produto jornalístico ele acaba sendo afetado durante a sua confecção, durante o processo de apuração, né? E, obviamente, a questão dos nichos, né?
Então existe um jornalismo para a bolha de esquerda, um jornalismo para a bolha conservadora, um jornalismo para a bolha X, assim assado. É interessante mesmo ver o jornalismo se moldando conforme a opinião do público, incluindo questões ideológicas. Você considera que as plataformas digitais tornaram mais fácil manter a credibilidade nesse tipo de jornalismo? Essa afetação de credibilidade, ela sempre foi uma discussão. Acho que é um ponto nevrálgico do jornalismo. Essa discussão de credibilidade, do que é factual, da imparcialidade, são discussões que elas vão ser sempre presentes no jornalismo. Eu acho que é até um guia, né? Se o jornalismo não está discutindo isso, se o jornalismo não está preocupado com credibilidade, com imparcialidade, com o fato, então acho que é natural estarmos sempre discutindo isso, porque é um balizador, né? Se a gente não discute esses temas, o jornalismo acaba sendo mais uma paisagem só da sociedade, não o que a gente já consolidou como quarto poder, né? Como um poder fiscalizador na sociedade. Então, sobre ser mais fácil ou mais difícil, eu não sei te responder, mas eu sei que é necessário discutir, sempre. Muito obrigada pela participação, Alan, foi um prazer te ouvir. E agora, para falar conosco também, recebemos aqui Dante Graça, editor executivo do portal A Crítica, que traz um olhar direto de quem vive essa transformação no dia a dia entre a rotina da redação, a redução de estruturas e a luta constante por informação de qualidade. Obrigado por aceitar conversar com a gente, Dante. Queria saber de você quais foram os principais desafios da mudança do jornalismo na web para o jornalismo nas redes sociais. Esses desafios, na verdade, eles ainda são muito presentes, sabe? Que o constante é a gente entender de que maneira a gente pode fazer a nossa reportagem performar melhor num mecanismo de busca, numa rede social, né? De que forma ela pode alcançar mais pessoas. Hoje, inclusive, a gente nem analisa somente a nossa parte de page views, né? As visualizações do site, mas também todo o alcance, né, obviamente, que as nossas matérias têm nas redes sociais. Então, é um desafio bizarro, porque a gente produz notícia enquanto muita página de Instagram printa manchete, né? Então, para muita gente, essa manchete ela é suficiente. O próprio Google, a sua maneira, começou a fazer isso, né? Hoje, se você digitar um assunto no Google, de uma notícia de hoje, por exemplo, sei lá, incêndio no distrito, ele não vai necessariamente te dar como primeira ocorrência reportagens. Ele vai te dar um resumo que o Gemini entrega para ele com base nas nossas reportagens. Então ele faz a nossa informação circular na plataforma dele, né? Então é muito complicado, assim. É um desafio que a gente tem constante, mas a gente não pode perder de vista que a nossa intenção, nosso interesse é sempre fazer o melhor, fazer jornalismo, não entrar numa disputa por like, numa disputa por clickbait, entendeu? E fazer aí entre o desafio do comercial, de todos os outros setores, a encontrar também outras formas de captação financeira que não sejam somente aquelas que dependem dos cliques, né? E é interessante que nessa nossa conversa percebemos que a internet não mudou apenas a forma de consumir notícias, mas também a estrutura interna das redações jornalísticas. As redações do jornalismo hoje são bem diferentes com o surgimento da internet. Na sua visão, como ficou a reconfiguração das redações a partir dessas mudanças? Eu posso falar pelo nosso caso, né? Eu posso falar pela nossa realidade da crítica, mas também trazendo umas conversas, né, que a gente tem. Enfim, eu tive experiências recentes também com colegas de outros veículos nacionalmente conhecidos, e é fato que a estrutura das redações mudou muito, né? Para o que você precisava de 4, 5, 6 pessoas na produção de uma notícia, entre ela ser produzida e ela ser impressa, talvez até mais pessoas do que isso. Hoje você tem 1, 2 pessoas no máximo. Então é uma conta que para o empresário, né, fica muito mais barata. Então, se ela é mais barata, ele vai reduzir a quantidade de pessoas, né? Então a gente tem uma realidade bem diferente hoje, né? A redação muito menor. Lá na crítica, inclusive, a gente passou por uma situação de desativar um andar da empresa, né? O nosso terceiro andar, que era onde funcionava a redação e mais 2 departamentos, ele veio
ele foi todo realocado no segundo andar por conta de uma redução de estrutura geral, né? A gente continua tendo o jornal impresso, continua uma edição mais robusta no domingo, continua com o site, continua com o nosso estúdio audiovisual, nossa produção audiovisual, mas é uma quantidade menor do que foi 5 anos, 10 anos atrás. Então, é uma realidade hoje. Contra isso, eu acho que hoje a gente não pode lutar, não tem com que lutar. Né? É entender que é uma realidade diferente. E vamos lutar contra a desinformação, que ela circula aí, como diz o nosso regional, à torto e direito, sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de fiscalização em cima do que é feito e com que intuito é feito, né? Não estou aqui dizendo que a gente tem que censurar nem nada, pelo amor de Deus, longe de ser isso, mas pegando casos específicos de eleição, por exemplo, de outras situações, travestida de informação, disfarçada de informação, disfarçada de jornalismo, que não tem nenhum tipo de mecanismo de combate, entendeu? Isso eu acho que é o nosso grande desafio hoje, nossa grande luta hoje, né? Não necessariamente só a questão estrutural, porque eu acho que essa é uma luta que talvez a gente já tenha perdido. Obrigado, Dante. Vamos ouvir mais uma profissional. Formada pela Universidade Federal do Amazonas em 2016, Cíntia Blink é uma jornalista amazonense que se destacou na mídia local desde 2012, com experiência em jornais como a Crítica e o Diário do Amazonas, e na Rádio Mix Manaus FM. Atualmente é diretora executiva do Manaus 360, um portal de notícias de política local, e da web TV Blink TV. Cíntia, como começou seu interesse pelo jornalismo de dados e pela atuação nos dispositivos móveis? Foi um processo natural ou uma escolha estratégica diante das novas demandas do público? Teve uma época que eu já estava jornalista, eu já cobria política, mas eu briguei um pouco com o jornalismo porque não é uma profissão fácil, né? Inúmeros motivos levam a gente a querer ir para outra carreira vez ou outra, mas é uma cachaça, como falam, e a gente retorna, a gente fica com saudade, a gente começa a fazer jornalismo mesmo quando está em outra área, e foi quando eu voltei para a UFAM para fazer ciências contábeis, porque eu achei que era uma carreira mais estável, assim, tudo isso. Aí eu não concluí, mas eu fiz os 4 primeiros períodos, e eu tive aula de... não vou lembrar agora o nome da disciplina, mas eu aprendi a mexer na transparência, aprendi a entender como funciona a despesa pública, a receita, LOA, PPA, LDO, tudo isso assim eu estudei, né? Aprendi a ver o balanço de uma empresa, no caso privada, mas funciona parecido para a pública. E isso fez eu passar a ler de uma forma mais clara, ficou melhor de entender, né? Depois de passar por essa experiência. Então, por conta disso, eu passei a traduzir, digamos assim, a transparência de um jeito mais fácil. Quanto à rede social, eu ia lá e fazia uma super pesquisa na transparência, via os contratos, via tudo isso, né? Fazia aquele trabalho difícil. Daí vinha um portal grande, copiava e colava a minha matéria e assinava. E não dizia que a fonte era eu, ou então dizia lá embaixo, sabe? Fonte, Cíntia Blink, bem pequenininho. E aí eu falei, poxa, não, eu não trabalho para esses portais, eu quero assinar minha matéria. E a forma de assinar minha matéria foi não escrever a matéria, mas fazer ela em vídeo. E assim eu comecei a fazer vídeos, o que sempre foi difícil, porque quando você passa a entrar para a plataforma de rede social, seja Instagram, hoje TikTok também tem, você tem que se adaptar a essa plataforma. Então, vídeo de 1 minuto, hoje é 1 minuto e meio, mas era antes de 1 minuto, não de qualquer forma, né? Você tem que fazer de um jeito atraente ali, porque você está disputando com o trailer do filme, com a mulher dançando de biquíni, com tudo. Então, você tem que conseguir ser atraente com o seu material sobre transparência, sobre dinheiro público, sobre tudo isso. Então foi um aprendizado. Eu consumi bastante rede social e comecei a tentar fazer o meu conteúdo dentro daquilo que eu via que funcionava.
Fiz muito Maquia e Fala, só que falando de política e uma série de outras coisas. Aí tem muito a ver com experimentar e ver o que funciona. Então, Cíntia, como você enxerga o papel das redes sociais no jornalismo contemporâneo? Elas são apenas canais de divulgação ou se tornaram verdadeiros espaços de apuração e diálogo com o público? Desde o Facebook é espaço de apurar, né? Porque você pode encontrar fontes ali, personagens. Eu acho que o comentário ele ajuda também a gente a fazer nascer uma nova pauta daquele assunto, para a gente entender se a nossa forma de comunicar chegou para as pessoas, se foi possível compreender. Então, acho que o papel da rede social ele é mais uma ferramenta, assim como tem rádio, assim como tem impresso, ainda existe, né? Assim como tem em todas as outras plataformas, a rede social é mais uma plataforma e ela não pode, não deve e não será ignorada. É espaço para se fazer jornalismo também. Acho que a gente tem que aproveitar, não pode fingir que isso não existe. Agora, claro, não é só transferir um vídeo para lá, você tem que se adaptar à plataforma, assim como quando a gente começou a fazer os portais que passaram a ter acesso ali à multimídia, né? Na mesma matéria você podia pôr um gráfico e também um vídeo e também uma foto e um áudio e tudo isso estava disponível e você não tinha o fim do papel, né? Assim, você não tinha aquele espaço ali para preencher limitado. Você poderia se adaptar a todo esse tamanho no Instagram, no caso, ou no TikTok, ou na rede que for. Você também tem que se adaptar à forma de fazer daquele espaço, tanto em tamanho que é disponível, mas também no formato. Então, você tem que se adaptar. É um estudo novo, né? Assim, de como fazer jornalismo ali. Obrigado, Cíntia, pela sua participação. Agora é a vez de conversar com uma jornalista independente e colunista de política da Band News Manaus, que colabora para o UOL, Folha de São Paulo e Congresso em Foco. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo de editora titular da principal coluna de opinião do jornal A Crítica, e a fazer opinião política no rádio amazonense. Ela, ninguém menos do que Rosiane Carvalho. Rosiane, com o avanço da tecnologia, o jornalismo de dados ganhou espaço como ferramenta essencial de apuração. Como você enxerga essa prática e de que forma ela influencia o jornalismo político e investigativo? Eu acho interessantíssimas as possibilidades que a tecnologia traz para acesso de informação. Tem alguns dados que realmente eles estão um pouco mais ao nosso alcance, outros não, né? Porque a portagem de transparência só tem o nome, né? Então, há uma série de dificuldades, mas uma especialização maior dentro desse domínio dessas tecnologias, claro que ela vai facilitar, além das próprias legislações que avançaram no sentido de acesso à informação, muito embora elas não sejam respeitadas no estado do Amazonas. Eu já fiz solicitação com base na Lei de Acesso à Informação ao Tribunal de Contas do estado do Amazonas e não recebi resposta. Ao contrário, recebi até um assédio de um assessor na ocasião, isso foi no período da pandemia. Mas eu penso que esses recursos eles podem ser utilizados, mas eu acho que tem outras coisas que estão travando mais o jornalismo e que a gente não vai chegar a esse nível de sofisticação se a gente não debater e não tentar enfrentar isso aqui, sabe? Que é esse assédio. Outro dia, outra pessoa me perguntou em outro ambiente como é que o jornalista lidar com essa coisa da esquerda e da direita, né? Essa polarização política no país. E respondi que não, esse não era o nosso problema aqui no Amazonas. E claro, tem que entender o efeito disso no mundo, no país, ao longo dos últimos anos e tudo mais, a importância da democracia, o quanto o jornalismo também foi atuante, importante para a manutenção da democracia que nós temos hoje no país. Quando você entra num contexto de Amazônia, também tem as suas peculiaridades, ok? Mas o maior avanço, o maior assédio, o problema que nós temos hoje é realmente essa engrenagem de recursos financeiros que sustenta os veículos de comunicação que empregam esses jornalistas, né? Empregam veículos que, na verdade, hoje os próprios jornalistas são os empresários, são os donos deles, né? Qual é o veículo que consegue ser independente? Quem sustenta a independência de um jornalismo, né, na nossa região, no nosso estado? Quem sustenta todos esses veículos é a engrenagem do dinheiro público, né? Na semana passada eu fui fazer uma pesquisa
Prefeitura de Manaus e Governo do Estado, aí você não vai nem contar, tem que contar, aliás, mas eu só levantei desses dois, cada um gastou este ano 150 milhões com publicidade. E esses recursos, inclusive, são um pouco transparentes. Então, eles vão para agências e dali em diante você não sabe quem recebeu quanto e tudo mais. Alguns não, alguns você consegue, dentro desses recursos, né, que facilitam o jornalismo de dados, a saber como recebeu, né? Mas é pouco transparente o uso, por exemplo, desse recurso de publicidade. O segundo ponto é que a gente sabe que ele sustenta porque não há hoje iniciativa privada. Antes, pelo menos os classificados no jornal impresso, apresentava algum recurso independente desse dinheiro público. Não existe mais isso, né? Então, acho que há meios também pelo Google, né, de algum anúncio, mas o principal fator, a estrutura, a espinha dorsal, é esse recurso público. Obrigada, Rosiane. E vamos conversar também com Fred Bastos, jornalista, criador e editor do site Vocativo, um portal que traz conteúdos sobre política, ciência e meio ambiente. Ele também atua como repórter na revista Cenário e já passou por diferentes redações, acompanhando de perto as transformações do jornalismo na internet, especialmente no jornalismo de dados e no uso das redes sociais, como espaço de produção e circulação de notícias. Trabalhar com dados é um processo que vai muito além da apuração tradicional. Fred, quais desafios você encontrou ao aplicar esse tipo de jornalismo dentro da realidade amazônica, onde o acesso à informação pode ser desigual? Se você fala que existe uma questão ambiental muito severa e que isso está piorando, quando você traz dados, isso tem um peso maior, você consegue dar uma precisão maior ao que você está falando. Mas se você tirar o contexto humano, todas as nuances, e por exemplo, a questão política, por exemplo, ficam números desconectados da realidade e você não consegue entender nada. Então, eu acho que o desafio é você humanizar os números, contextualizá-los, fazê-los ser parte de uma pintura maior, de uma cena maior que a gente precisa entender. O uso de gadgets para produzir, para acessar conteúdos, acho que não só o celular, tablet também tem uma influência muito grande nisso, e outros dispositivos, fazem com que você tenha, no primeiro momento, a gente vivenciou ali pela metade dos anos 2010, uma explosão de produção de conteúdo. Você já tinha algumas redes sociais, por exemplo, o YouTube, mas você ainda não tinha o acesso à produção de vídeos com tanta definição e tanta precisão quanto você passou a ter naquele período. Então você teve uma explosão de conteúdo. Hoje, grande parte do consumo de notícias acontece pelo celular. Fred, para você, como essa mudança dos dispositivos móveis influenciou o modo como você pensa e produz conteúdo jornalístico? O uso de gadgets para produzir, para acessar conteúdos, acho que não só o celular, tablet também tem uma influência muito grande nisso, fazem com que você tenha, no primeiro momento, a gente vivenciou ali pela metade dos anos 2010, uma explosão de produção de conteúdo. Você já tinha algumas redes sociais, por exemplo, o YouTube, mas você ainda não tinha o acesso à produção de vídeos com tanta definição e tanta precisão quanto você passou a ter naquele período. Então você teve uma explosão de conteúdo, uma explosão de produção feita por pessoas comuns, e com isso veio a desinformação, em todos os seus 3 tipos. Né? A gente aqui no Brasil usa um só tipo, que é desinformação / fake news. Geralmente, em outros países e na literatura, você tem uma definição em 3. Misinformation, bad information e uma outra que agora não me recordo. Então, qual o ponto? Há uma explosão de conteúdo. A maior influência que a gente teve, e eu acho que eu posso falar não só por mim, mas acho que toda a categoria, foi a necessidade de você filtrar isso. Daí que surgiram, por exemplo, as agências de checagem. Mas eu tenho um certo problema com isso, porque eu acho que o sentido do jornalismo acabou sendo deixado de lado pela própria imprensa. A gente ainda vê muito isso hoje. O que pauta... Às vezes a imprensa é pautada pelas redes sociais. Eu vejo isso com muita frequência. De um vídeo viralizou, um tweet, uma mensagem, um post, e aquilo vira uma notícia. Quando não necessariamente é o caso. Muitas vezes são não notícias que a gente dá no nosso noticiário
pelo engajamento. E isso é uma pena, porque reforça um papel que não é da imprensa, que é se movimentar pelo algoritmo. A gente não tem que se movimentar por algoritmo, a gente tem que se movimentar pelo trabalho que a gente faz. Naturalmente, quando você faz um bom trabalho jornalístico, de muito impacto, isso acaba se não viralizando tanto quanto de um influenciador digital muito famoso, dá um ótimo engajamento. É o suficiente para você fazer o seu trabalho. Então, eu acho que o grande problema quando você populariza a produção de conteúdo com um celular ou um tablet é não saber mais em alguns momentos, mas isso não é por culpa das pessoas, é por culpa da própria imprensa, do próprio jornalismo. O que era jornalismo? Agora a gente começa a ver esse contorno se desenhando de novo. Ainda é bem imperfeito, ainda é bem complexo, ainda muitas vezes a gente não consegue separar o que é e o que não é. Mas eu entendo que a gente já está no caminho certo. Muito obrigada, Fred, pela sua participação. E com isso, encerramos o episódio de hoje. O podcast 30 anos do jornalismo digital. A experiência dos jornalistas no Amazonas. Uma produção acadêmica da turma do 6º período de jornalismo da UFAM, com a orientação da professora Mirna Feitosa, juntamente com a jornalista Márcia Grana. Este episódio contou com Camila Oliveira e Brenda Nicole na redação, Bruno Marques, Maria Júlia e Guilherme Torres na edição, Samira Pereira, Caroline Berredo, Renata Maiara, Keila Cícera, Brenda Nicole, Emily Fontes, Laila Cervalho, Matheus Menezes, Camila Oliveira e Guilherme Torres na apuração e Gleilson Meidins na captação e tratamento de áudio. O próximo episódio vai tratar dos desafios contemporâneos do jornalismo e fechar essa série em comemoração aos 30 anos de jornalismo digital no Amazonas. Não perca! E se ainda não ouviu o primeiro episódio, corre que já está disponível. Isso aí, Sabrina. Nos encontramos no 3º episódio com muito mais informação para vocês ouvintes. Até o próximo episódio!